Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosane, eu sou engenheira agrônoma, paisagista, faço doutorado na área de plantas ornamentais. Eu participei do primeiro concurso Conapa Novos Talentos que teve agora, em 2018, e hoje eu vou falar com vocês sobre o uso de programas e aplicativos no paisagismo, que é um tema que eu gosto muito e que está presente no nosso dia a dia de trabalho. Eu vou falar sobre antes de iniciar um projeto, que é toda aquela parte de orçamento, quando o cliente nos procura querendo um orçamento de projeto, na parte de projetos também e no pós-projeto, que é toda aquela parte de implantação e manutenção do jardim. Vocês verão como os programas e aplicativos eles podem facilitar o dia a dia do nosso trabalho. Nós, como profissionais da área, precisamos buscar cada vez mais programas, aplicativos que auxiliem o nosso trabalho, ampliar nossa visão, trazer novidades para tornar os nossos projetos cada vez mais completos em todos os aspectos. E as ferramentas atuais, elas nos ajudam diretamente no tempo do trabalho que a gente gasta e também na qualidade do resultado final. Atualmente existem diversas ferramentas que nos auxiliam na criação de projetos mais simples até projetos mais complexos. E também em uma consultoria que é mais simples. E quais são esses programas, quais são esses aplicativos e como eles podem nos ajudar? Primeiro começaram a surgir as ferramentas para desenho. Então, para desenho 2D surgiu o AutoCAD e depois foram surgindo os programas em 3D, que eram o SketchUp, Lumio, e a cada dia passou a surgir mais programas, como o Photo Landscape, que é voltado para o paisagismo, e começou também os programas de renderização, como o V-Ray, e entre outros. E depois disso, e aí começaram a surgir os aplicativos para celular, tablet e diversas outras ferramentas. Então, ferramentas para medir áreas, como treina digital, ferramentas para fazer layouts, como Canva, outros para ajudar na identificação de plantas, na escolha de plantas e muitas outras. Vocês viram? Existem diversas ferramentas para nos auxiliar, diversos programas, aplicativos, e em que etapas cada um pode nos ajudar. Nós temos etapas como orçamento, que é quando o cliente nos procura querendo o orçamento do nosso serviço, a parte de projeto, que envolve tanto o estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, toda a parte de levantamentos, 3D e plantas, e a parte de pós-projeto, que é a parte de implantação e manutenção desse jardim. Então, começando pela parte de orçamento, nós trabalhamos tanto com criatividade e por que não demonstrar isso no orçamento que o cliente nos pede? Eu uso muito uma ferramenta chamada Canva para fazer orçamentos e eu vou mostrar para vocês um exemplo de um orçamento que eu fiz usando o Canva. Então, aqui a capa do orçamento, esse layout todo tirado de lá do próprio Canva, essa vegetação, tudo. A única coisa que eu acrescentei aqui foi a minha logo. Depois, eu procuro fazer um orçamento bem completo, então eu coloco quem sou eu, explico sobre a minha formação, a minha identidade, tudo isso para o cliente entender sobre mim. Depois disso, eu entro no processo projetual. Então, para o cliente entender como funciona o projeto, quais as etapas dele, o que tem em cada etapa e como que a gente trabalha em cada etapa. Então, essa parte aqui, todos esses desenhos, tudo, essas letras, tudo é do Canva, do próprio Canva. Então, dá para fazer uma variação muito grande e fica muito bonito também. Depois dessa parte, eu entro na parte de prazos, e aí é para o cliente poder entender
quais são os prazos que eu trabalho em cada etapa dessa. Então, para o estudo preliminar, qual que é o prazo de entrega, para o anteprojeto, qual que é o prazo, e para o projeto executivo, a mesma coisa. Eu trabalho com 3 pacotes, que são para públicos diferentes. Tem pessoas que querem um projeto mais básico, não quer tantas visitas na obra, não quer administração. Então, eu faço essa diferenciação em pacote básico, plus e prêmio. E aí, o cliente ele vai olhar, analisar de acordo com as condições dele, com o que ele quer para a obra dele. E aí, ele vai escolher qual dessas opções se adequa melhor a ele. Tudo isso também a gente tem que marcar uma reunião para o cliente e explicar todo esse orçamento. É o ideal que seja explicado pessoalmente, não apenas enviar por e-mail. E por fim, os preços, né? Que é o que o cliente está querendo saber realmente. E aí os preços de cada pacote. E eu trabalho também com a parte de consultoria técnica e de acordo com o ambiente, a gente analisa e vê se pode ser realizada uma consultoria também. Então, esse foi meu orçamento e vocês podem fazer um semelhante no Canva e até melhor. Muito legal essa ferramenta que é o Canva, né, pessoal? E ela é disponível em aplicativos e nós podemos também entrar no site e ter acesso a diversos templates. Lá tem modelos para postagem no Instagram, postagem no Facebook, moodboard. Então dá para usar e abusar da nossa criatividade. E ela é gratuita e tem uma parte que é paga. E eu vou disponibilizar o meu modelo de orçamento aqui. Então quem tiver interesse é só acessar. Passando para a parte de levantamentos, depois do nosso orçamento aprovado, o contrato está assinado e aí nós vamos para o local fazer levantamento. Antes, esses levantamentos eram realizados à mão, com papel e caneta. E hoje nós temos disponíveis as treinas digitais que nos auxiliam nessa parte. Um exemplo é essa treina da Bosch, que tem comunicação para tablets e smartphones. Então, no aplicativo é só clicar em criar um novo projeto, colocar os dados do cliente e criar. E na outra parte, nós temos os dados do cliente, podemos inserir imagens. Na parte de plantas, temos plantas detalhadas e aí dá para criar a planta. Então, dá para fazer a planta direto no aplicativo. Ainda na parte de levantamentos, muitas vezes, quando nós vamos fazer levantamentos, tem mobiliário existente, objetos existentes que o cliente deseja manter. E temos que tirar medidas deles. E a forma que a gente usava era uma trena e caneta e papel. E hoje ela pode ser substituída por aplicativos que basta tirar uma foto no local e acrescentar as medidas. Uma ferramenta legal é o Image. Vou mostrar um pouco dele para vocês. Você pode retirar a foto da galeria e aí é só acrescentar as medidas nessa setinha. Então acrescenta as medidas e aí nós podemos colocar o tamanho. E também nós podemos mudar ela de posição. Ferramentas para realizar levantamento, elas nos auxiliam muito na medição de objetos, locais para fazerem projetos. Elas diminuem o tempo que a gente gasta fazendo esse levantamento e aumenta a precisão. Então é muito interessante utilizar elas também. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte do briefing. Que o que é briefing? É quando a gente precisa fazer um levantamento de todos os gostos do cliente, das necessidades, e aí a gente consegue identificar o perfil do cliente. E nós temos que usar ferramentas que nos auxiliem para isso. E quais ferramentas nós podemos usar? Por exemplo, nós temos o Pinterest, que é
um aplicativo e também nós conseguimos acessar pelo site. Ele serve como uma ferramenta para criar um modboard fácil e rápido. E nesse modboard que a gente cria, a gente consegue compartilhar com o cliente e ele vê se ele se identifica ou não. No Pinterest também, o nosso cliente ele pode fazer uma conta e ter uma pasta e lá ele consegue salvar todas as referências dele de projeto, tudo que ele gosta e aí ele consegue compartilhar com a gente. Então nós temos acesso a essa pasta e dessa maneira nós conseguimos fazer um levantamento do gosto desse cliente mais fiel possível. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o Pinterest, que acho que é uma das ferramentas mais usadas para essa questão de buscar inspiração, para fazer os projetos, para fazer o briefing. E nele nós conseguimos imagens do mundo inteiro em diversos estilos de jardins. Então ele é uma ferramenta muito bacana para a gente usar sempre e buscar nossas inspirações nele. Ele tem uma página inicial e aí a gente faz uma conta e depois que a gente faz essa conta, a gente consegue criar nossas pastas nele. Então, tudo que nós vamos encontrando, que a gente acha que vai acrescentar no nosso trabalho, nós podemos fazer as pastas, colocar os títulos. Por exemplo, eu faço de acordo com cada área. Então, um exemplo aqui para vocês, tem uma pasta de jardim vertical, aí nela eu só salvo o jardim vertical. E assim por diante. E nosso cliente também pode fazer isso. Aí ele pode fazer as pastas dele e salvar tudo que ele gosta. E essas pastas nós podemos ter acesso para ver o gosto do nosso cliente e poder fazer um projeto melhor. E como nós podemos fazer esses modboards, né? Os modboards, eles são os painéis onde nós colocamos todas as referências que nós queremos usar no projeto. Referências de cores, de texturas, de vegetações, quais os tipos de vegetações que nós queremos usar. E nele, o cliente ele consegue entender qual que é o clima final que aquele projeto que ele quer vai ter. E se aquilo está de acordo com o gosto dele. E para fazer esses modboards, nós podemos usar o Canva também. Eu uso ele muito para fazer. E também nós podemos usar o PowerPoint, que também é super simples, só inserir as imagens neles. Essa é a página inicial do Canva. E nela tem diversos templates. E aí, de acordo com o que nós vamos fazer, a gente escolhe o template. Então, tem template de apresentação, de postagem de Facebook, Instagram. E tem uns de modboard também. E eu vou mostrar para vocês o modboard que eu fiz no Canva. Então, eu coloquei todas as cores que eu queria usar no projeto, mobiliário, vegetação. E lá a gente consegue fazer ele com um design diferente. Esse aqui eu fiz bem simples, mas lá tem uns designs muito diferentes, muito bacanas. É muito interessante utilizar todas essas ferramentas para a criação dos nossos modboards, que faz os processos serem muito mais dinâmicos, eficientes e rápidos. E quando nós vamos criar um projeto e fazer o levantamento desse projeto, muitas vezes no local tem espécies já existentes e aí nós temos que identificar essas espécies. E muitas vezes nos deparamos com situações em que não sabemos qual espécie é aquela. E tem uma ferramenta muito legal para fazer essa identificação, que é um aplicativo que chama Picture This. E como que nós podemos usar essa ferramenta? Claro, existem diversas ferramentas, eu já usei essa, então eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Vamos lá? Então, nós podemos pegar a foto da nossa galeria ou tirar a foto pelo aplicativo mesmo. E aqui tem um exemplo para vocês, que eu coloquei a foto
dessa rosa do deserto, que tem o nome científico de Adênio obeso. E aí a gente coloca a foto, clica no sinalzinho de OK, e aí ele vai dar as possíveis plantas que são parecidas com ela. Então a gente vê que logo aqui na primeira descrição, a gente tem a Adênio obeso, que é a espécie que eu coloquei a foto realmente. E aí a gente clica em Adênio obeso e o aplicativo ele dá a descrição da espécie. E quando entramos na parte de escolher as plantas que vão compor o nosso projeto, temos uma ferramenta que pode nos auxiliar muito, que é um aplicativo chamado Jardim Fácil. Ele foi criado pelo Instituto Plantaro e ele reúne diversos livros de paisagismo publicados por esse instituto. Ele é muito útil e muito fácil de trabalhar também. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre ele. No Jardim Fácil, nós podemos escolher a planta e também pesquisar por alguma planta que nós queremos saber alguma informação sobre ela. Então, para escolher a planta certa, aí a gente abre o aplicativo e na primeira página dele tem a opção de escolher o estado e escolher a cidade. E também nós podemos escolher a origem da planta, se nós queremos plantas nativas, exóticas ou se é indiferente. E aí tem uma porção de filtros que nós podemos escolher também. O tipo de uso paisagístico, que aí entra a questão se é para arborização urbana, jardinagem, condição de luminosidade, se é para pleno sol, meia sombra. E além disso, tem também os atributos ornamentais desejados, se nós queremos flores, se queremos folhas, várias características. Então, esse aplicativo, ele nos auxilia muito. Eu diria que ele é fundamental para quem trabalha com paisagismo. Falando um pouco agora sobre a questão da gestão dos projetos, de calcular a rentabilidade dele. Quando um cliente nos procura, ele pede um orçamento de um projeto, nós passamos o orçamento para ele. Cada profissional trabalha de acordo com a sua realidade. Tem profissionais que fazem cálculos de acordo com o metro quadrado e outros de acordo com hora ou homem. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal que ajuda nos cálculos para definir valores de projetos e quanto tempo a gente gasta nos projetos para saber se nós temos lucro ou se temos prejuízo com esses projetos e como nós podemos melhorar para os próximos. Essa ferramenta é o Label e é só criar um login e acessar ele por esse site. Essa é a página inicial do programa e para criar um novo projeto é só clicar em Novo Projeto. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Esse projeto aqui, Projeto de Paisagismo João. E aí, quando a gente cria ele, a gente tem todas essas opções. Reuniões, proposta de orçamento, contrato, tudo que nós podemos ter em um projeto de paisagismo. E também dá para adicionar outras tarefas. Nessa parte aqui, nós temos a duração esperada, que foi a duração que nós fizemos o cálculo para passar o orçamento para o cliente. E do outro lado tem o tempo consumido. Então, por exemplo, aqui em reuniões, na frente aqui tem o play, e quando nós vamos iniciar essa tarefa, é só clicar nele. E ele vai contabilizar o tempo que vamos gastar nessa parte de reuniões. Depois a gente tem a parte de relatórios. Então, nessa parte de relatório, nós vamos ter um resumo de todo o projeto. Então, é só clicar aqui, Projeto de Paisagismo João, e aí a gente vai ter um resumo. Então, aqui tem reuniões, tem a duração de todo o tempo das reuniões, que eu cliquei lá para fazer a demonstração. Depois, nós temos a parte de rentabilidade, e aqui a gente tem as horas esperadas e as realizadas, e qual foi a rentabilidade. Vale muito a pena
procurar e tentar entender e utilizar elas também. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão do pós-projeto, que é a parte de implantação e manutenção dos jardins. Então, que ferramentas nós podemos utilizar para auxiliar nesses processos também? E aí a gente entra na parte de implantação, a gente fala da questão de adubação. E o que a gente pode usar? Tem o Solo, que é um aplicativo muito legal para ajudar na interpretação de uma análise de solo. Então é só abrir o aplicativo, clicar em análises e digitar todas as informações da nossa análise. Então digitar pH, fósforo, potássio, todas as informações que a nossa análise nos deu. E aí é só clicar em interpretar. E o aplicativo, ele gera um relatório, e nesse relatório estão todas as características e a interpretação delas, que fica muito mais fácil para realizar os cálculos de adubação. Ele pode ser utilizado para essa questão de adubação nos jardins, e aí ele entra tanto na parte de implantação e também de manutenção, quando a gente faz análise de solo para as duas questões, tá, gente? Como vocês viram, são diversas as ferramentas tecnológicas para nos auxiliar e existem muitas outras, como para orientação solar, para verificar a quantidade de luz em um ambiente e definir as plantas, para questões de ventos. São muitas, eu falei só de algumas, e cabe a nós, profissionais, nos manter atualizados com relação a essas tecnologias que a cada dia crescem mais. Hoje esse é um diferencial na carreira de muitos profissionais e a tecnologia avança e nós precisamos avançar com ela também. Pode parecer chato ficar falando, tem que se manter atualizado, mas hoje em dia é uma necessidade e é importante se manter por dentro de tudo, mas também nunca esquecer o essencial, nunca esquecer de buscar informações em livros, revistas e outras fontes de informações, além de todas as fontes tecnológicas. Eu espero que vocês tenham gostado da minha palestra e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail. Até mais!